Frieza! Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Fala aí, cambada de nerdola. Vocês já se ligaram no poder desse baixinho e da sua importância pra Dragon Ball? É muito comum a gente diminuir, zoar o cara, mas vocês sabiam que o Kuririn é um dos mais amados de Dragon Ball e de animes em geral? Chega junto, bem-vindo à Terra dos Geeks. Quando guria, eu nunca me liguei nele. Meu lance mesmo eram os mais fortes. O Goku, o Gohan, que eu sempre amei, Piccolo, Vegeta, Trunks, eles eram os meus queridos. Mas depois de adulto e de ler o mangá, eu comecei a apreciar demais o Kuririn. Coisa parecida me aconteceu com Kuwabara, de Yu Yu Hakusho, outra obra-prima que foi super inspirada em Dragon Ball também. Eu nunca dei bola pra ele até rever adulta e ler o mangá. Aí ele passou a ser literalmente um dos meus favoritos. Eu vi online que inúmeras pessoas amam o Kuririn. Ao mesmo tempo que ele é alvo das maiores zoeiras internauticas, porque morreu pra caramba e das piores formas possíveis, ele mesmo todo lascado de medo, nunca fugiu da luta. E isso, galera, é a verdadeira coragem. O rival bem egoísta, espertinho e pervertido foi um dos mudados pelo Goku e se tornou seu mano de coração. Na moral mesmo, ele é extremamente forte. O Kianzan é um dos melhores ataques de Ki da série e foi criado por ele mesmo sem auxílio de ninguém. Ele é diferente dos outros que são baseados em poder explosivo destrutivo, sendo um disco afiado de pura energia Ki capaz de fatiar praticamente qualquer um ou qualquer coisa que nem manteiga, ignorando em parte ali, em alguns momentos, a diferença de poder entre ele e o alvo. Ele também tem o Solar Flare, ou Taioken, e é um baita artista marcial, bem estrategista, viu, desde o Dragon Ball clássico. Ele já foi elogiado pelo Piccolo e até pelo Vegeta. Primeiro que ele conquistou o número 18. O pobre coitado que foi passado a perna pela interesseira da Maron e que tinha inúmeros complexos de inferioridade, zerou a vida conquistando a 18, que é a melhor lutadora da série e considerada por muitos fãs a garota mais linda de Dragon Ball. E não foi galinhagem, tipo Vegeta e Bulma, como a gente falou no último vídeo, mas foi uma conquista mesmo, desde o início. É um baita pai, um ótimo marido, e uma vez eu li um comentário online muito legal. Apesar dele ter morrido o suficiente para precisar de muita terapia pro resto da vida, ele ainda consegue viver uma vida feliz e plena ao lado da sua esposa e filhinha. Ele conseguiu um emprego perfeito para ele, afinal, é o mais forte da Terra e tem um senso de justiça também. Agora, sobre as batalhas, o Kuririn começou dando trabalho pro Piccolo, logo no 23º torneio de artes marciais. O Piccolo não estava usando a força total dele de fato, mas ele foi obrigado a lutar sério, e ele reconheceu depois do confronto que conquistar a Terra não seria fácil. Piccolo chegou a elogiar o poder do Kuririn, que é bem raro na série, e vale destacar a coreografia incrível da luta, com o Kuririn usando todas as suas habilidades para tentar derrotar o cara. E a derrota, nesse caso, é uma vitória pessoal, porque o Kuririn enfrentou de igual para igual o segundo ser mais poderoso da Terra naquela época. Depois da morte do Yantia, ele derruba alguns Saibamans sozinho só pelo Solar Flare, ou Taioken. Ele quase matou o Nappa. Se o Vegeta não tivesse interferido e mandado o Nappa abaixar, ele teria sido cortado ao meio ali. E o próprio Vegeta acabou elogiando o Kuririn por isso, reconhecendo a sua agilidade. O Goku nunca teria vencido o Vegeta sem a ajuda do Kuririn. O Goku ficou arregaçado na luta contra o Vegeta e estava preparando o golpe final já. É nesse momento que o Kuririn intervém, arremessando a Genkidama, o que força ali o Vegeta a se distrair para desviar, e isso permite o Gohan acertar o vilão em cheio. E o Kuririn parece pouca coisa, mas ele mostrou que ele tem um coração puro o suficiente para segurar a Genkidama, que é o poder da Terra, sem explodir instantaneamente. Kuririn também lutou melhor contra Freeza do que o próprio Vegeta. Vegeta lutou um pouco contra na primeira forma, não lutou nas transformações seguintes e foi facilmente derrotado na forma final. Kuririn, por outro lado, que é um humano, lutou contra a segunda forma do Freeza e ele causou dano real, cortando a cauda com o Kianzan, e se tivesse acertado no meio, esse momento teria ocorrido bem antes. Ele podia ter matado o Freeza antes do Piccolo chegar, só que o medo e a falta de confiança em si mesmo e a necessidade narrativa, vamos combinar, né, o impediu. Ele ainda doou energia pro Piccolo para que ele segurasse o Freeza enquanto o Goku reúne a Genkidama, né? E sobre quem é o terráqueo mais forte entre o Kuririn e o Tenshinhan, eu acho que o Kuririn leva melhor, considerando o desempenho dele nas sagas como um todo. Tenshin pode ter sido mais forte antes da saga do Namekusei, mas ele não recebeu o desbloqueio de potencial do grande patriarca. E o Tenshin também não é humano puro sangue, digamos assim. As mortes do Kuririn também sempre carregam um peso narrativo muito grande, marcando novas eras
horas na história do Goku e, consequentemente, da mitologia de Dragon Ball como um todo. A primeira morte dele pelas mãos do Tamborini, que também tinha dado muito trabalho pro Goku, desperta no menino uma fúria que leva a primeira virada de tom da série, porque saiu de algo cômico para algo sombrio, algo sério. E eu me lembro que eu vi uma vez um comentário do Eiichiro Oda, criador do One Piece. Ele disse que na época as crianças da escola ficaram desesperadas, loucas com a morte do Kuririn, tanto que ele ficou chocado como uma história conseguiu manipular as emoções das pessoas tanto assim, dizendo que isso marcou muito ele. Já a segunda morte do Kuririn, Namekusei, desencadeia simplesmente o primeiro momento verdadeiramente épico em Dragon Ball, que é a virada pro Super Saiyajin, e não só transformou Dragon Ball, mas também todo o gênero shonen para sempre. Ele também encontrou o laboratório do Dr. Gero junto com Trunks, matou o Cell do presente, e ao poupar ali a 18, ele desencadeou uma série de eventos que levou à transformação do Gohan no Super Saiyajin 2, que é o segundo momento mais ultra épico de Dragon Ball. Ele é um personagem muito amado, ele tá sempre entre os 10 primeiros em enquetes de popularidade mundo afora. Numa pesquisa realizada em 2007 pela Oricon, os fãs colocaram ele em 6º lugar entre os personagens que gostariam de ver em um spin-off, não só de Dragon Ball, mas de qualquer mangá ou anime. Ele também foi eleito o 7º melhor personagem da franquia no Guia Dragon Ball Forever de 2004. Para um coadjuvante que é zoado, considerado inútil, é um feito e tanto. Acho que a galera admira ele pela sua lealdade e por se identificar com esse medo que ele tem e essa visão dele ser inferior. Só que por ele encarar as guerras, mesmo com medo e morrendo várias vezes, mas nunca fugindo da próxima guerra, e por ele ter conseguido um final feliz, eu acho que isso inspira os fãs e dá esperança. Bom, essa é a minha visão. Qual é a sua? Diz aí nos comentários. Eu vou ficar feliz de ler e responder. Caso você tenha ficado até aqui, considere se inscrever no canal para dar uma força e clica no Jingle Bell. Fiquem com Deus, queridos. Fui, bye bye!